Vamos que vamos, rapaziada, com mais uma análise de BTC e do mundo criptográfico. A gente vai hoje analisar um pouco a BTC para que a gente possa determinar assim o futuro do mercado. Atualmente, como a gente ainda não está em alt season, né, que é a temporada das altcoins, a gente pode encontrar também bastante volatilidade dentro do ativo do BTC, levando as altcoins juntos. Afinal, as altcoins, ela precifica também através dos movimentos que vamos tendo dentro do Bitcoin, certo? Então elas não estão de uma certa maneira se precificando sozinha, ou seja, independente se o Bitcoin estiver caindo ou subindo, as altcoins, ela não tem uma, como é que eu posso dizer, uma força própria para dizer, nossa, o Bitcoin tá caindo e mesmo assim eu vou continuar subindo. Então, o Bitcoin leva as altcoins junto. E o que a gente está entendendo aqui? A gente está vivendo um momento de queda, onde o Bitcoin chegou a uma máxima, né, de algumas dentro de alguma semana, né, algumas semanas, lá em 105.998. Chegou até bater 106, mas eu estou desconsiderando aqui os pavis, basicamente. Sendo que nesse mês ainda a gente teve uma máxima de aproximadamente até 109.400 dólares, tá? E o que isso determina aqui no gráfico, né? Lembrando que o meu foco é sempre trazer um pouco da análise técnica para vocês, né? Que é o que é a minha especialidade, análise técnica, e eu vou mostrar isso de uma maneira simplificada para que todos vocês possam entender, não daquela maneira bem complicada que as pessoas tentam te passar e vocês acabam não entendendo absolutamente nada. Vamos tentar entender um pouco desse gráfico. Esse gráfico é um gráfico que ficou lateralizado por bastante tempo. Lateralizado que eu digo de maneira de médio prazo, a gente poderia visualizar isso, por exemplo, algumas semanas lateralizado entre a região de 100 mil dólares e 105 mil dólares, né? Então, ou seja, o que a gente está observando agora, BTC a 97 mil dólares, isso simboliza basicamente ali uma desvalorização de em torno de 8 mil dólares por aí, certo? E o que acontece? A gente acabou de perder um fundo bastante importante no BTC, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, que foi o fundo de 97 mil dólares. E qual é o problema da gente perder esse fundo de 97 mil dólares? Quando o BTC, lá no ano passado, lá em 2024, subiu quando o Trump foi eleito, a gente poderia observar aqui dentro do gráfico diário, por exemplo, ó, vamos observar aqui no gráfico de um dia, tá? Vocês vão observar que a gente teve uma alta muito forte, certo? Muito forte, onde teve poucas correções, teve poucos pontos de lateralização ali dentro do BTC. E o que isso significa? Que temos poucos suportes feitos dentro de toda essa alta. E qual é o problema disso tudo? É que a BTC de fato pode vir a cair aqui em torno de 90 mil dólares. Por quê? Porque a gente vai analisar como é que eu posso dizer? A sua lateralização principal, que foi ali entre 105, aqui ó, vamos botar aqui ó, entre 106, entre 105 aqui ó, nesses topos, até esse último fundo aqui ó. E agora, a gente pode observar, quando a gente perde esse fundo, por mais que a gente ainda tenha fundos ascendentes, a gente possa ter um novo teste de BTC aqui dentro da região que é considerada relevante, né? De 89 mil a 90 mil dólares, olha só, tá vendo? A gente pode ter esse novo reteste. Ou seja, por quê? Porque a alta foi tão grande que a gente teve de BTC, por exemplo, o BTC saiu de 90 para 107 mil, mas também ele saiu aqui, ó, de 53 mil dólares sem olhar para trás e ele chegou lá a praticamente a 110 mil dólares. Então, ou seja, se BTC perder 97 mil dólares, muito provavelmente eles vão chegar aqui a 89.500. Essa é a análise que a gente está tendo de BTC nesse exato momento e é o que a gente está visualizando de BTC no curto prazo, certo? Então, possivelmente, em torno dessa semana, a gente pode haver um período de queda de BTC até 89 mil dólares. Sendo que, para a gente ter uma pernada acidente, porque o que a gente ainda observa sobre o mundo criptográfico é que a gente não começou ainda a temporada das altcoins. E a BTC ainda não desenhou um topo para esse ciclo ainda. E se isso não aconteceu, a gente poderia também dizer, né, que a gente poderia ter uma correção que fosse realmente relevante para poder levar a BTC a 122 mil dólares, 130 mil dólares,
a gente poderia ter uma correção de aproximadamente 79 mil dólares. Então, ou seja, BTC teria que recuar a 79 mil dólares para que daí a gente possa ter uma pernada de prosperidade aí nesse mundo, nesse ciclo. Obviamente que tudo pode acontecer no gráfico. A gente também pode analisar, isso daqui é somente análise técnica funcionando. Aí a gente vai ter que analisar outros indicadores, outros fatores também, que seria mais ali avaliados em questões que a gente pudesse observar as notícias, né? Ou seja, um pouco mais do fundamental, para que a gente possa chegar à conclusão se de fato o BTC vai ter força, porque ainda precisa disso, ter força para chegar a 79 mil dólares. Mas uma coisa fica clara: não tem como a gente ter alt season com todo mundo esperando a alt season, tá? A alt season vai acontecer assim como no ano. Desculpa. Assim como no ano de 2021, de 2020 para 2021, a gente só teve a out-season justamente pelo motivo de que a BTC ela estava em queda naquele momento, né? E do nada, sem ninguém esperar, as altcoins começaram a subir. Obviamente não foi do nada, porque muitas pessoas já tinham esse conhecimento, já acompanhavam o mercado desde 2016, então eles sabiam que isso poderia acontecer, né? Então todo mundo já estava ali, quem entende realmente do mundo criptográfico já está esperando. E está acontecendo novamente a mesma coisa. Quem entende do mundo criptográfico sabe que isso daqui não é uma queda relevante para você sair do mercado ou para você se desesperar. Mas baseado no índice do medo e da ganância, a gente está em neutralidade, né, atualmente no mundo criptográfico, no índice do medo e da ganância. Só que a gente já está quase chegando aqui perto do medo. Então, ou seja, você pode observar que o que a galera tá fazendo aqui é venda simplesmente por medo, né? Tem muitas pessoas vendendo ali, o mercado caiu cerca de 4%, as pessoas ficam desesperadas por verem seu patrimônio diluir, só que tá diluindo em prejuízo não realizado. Então as pessoas não entendem isso, né? Que no mundo criptográfico a gente tem isso, porque quando a gente compra o ativo é nosso e a gente só vai perder de fato o nosso patrimônio se a gente realizar esse prejuízo, entende? Mas o que acontece? O que eu espero do curto prazo para BTC nesse período? BTC a 90 mil dólares. É o que eu espero no curto prazo testar esse outro fundo. Se BTC perder esse fundo de 90 mil dólares, BTC ele vai parar em aproximadamente 79 mil dólares, que é ali um dos suportes mais fortes que a gente teria se a gente fosse trabalhar com um ponto de inflexão de Fibonacci. É o que eu imagino para esse curto período. E se você não sabe o que investir ainda, eu vou estar deixando um grupo de espera aí na descrição para vocês entrarem aí, né, na lista de espera da minha Sniper Gemas, onde eu selecionei as melhores criptomoedas para você surfar nesse ano de 2025, uma pernada de prosperidade onde a gente está visualizando um vezes 10, vezes 15 de multiplicação sobre o seu patrimônio. Então, se você quiser participar, o link vai estar na descrição. Tamo junto!